Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de aqui estarmos, de participarmos desses estudos que só nos fortalecem para vencer as dificuldades da nossa atual estadia terrena. Abençoa-nos, Senhor. Que essa reunião, portanto, transcorra em um clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Feliz Ano Novo, né? Vamos começar aí hoje, dia 1º de janeiro de 2023, né? Para quem vai aí nos assistir aí no YouTube, no Facebook, né? E aí pensei nesse tema hoje para a gente falar de aproveitando, né, as oportunidades. A gente acabou de passar aí, né, por um ciclo aí de um ano, por 365 dias. E nesses 365 dias aí, com certeza, a gente teve muitas oportunidades, né, de fazer diferente, mas como a gente ainda está a caminho, como nós ainda somos espíritos imperfeitos, né, com mais tendências a serem vencidas, né, a gente não aproveita muito bem todas as oportunidades que a gente tem. Então, eu falei, bom, já que a gente vai começar, né, eu vou falar hoje, no primeiro dia desse ano, falei, vou falar sobre isso, para que a gente esteja atento o quanto a gente tem que aproveitar essas oportunidades que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso convívio, né? A gente sabe que a gente tem aqui uma maravilha, a gente tem recursos maravilhosos aqui à mão, só que às vezes a gente ainda não usa como a gente deveria, a gente tem, né, paixões e virtudes, e vamos falar um pouquinho sobre as virtudes também. Então, pensei sobre isso, para a gente ficar atento já no começo do ano aí, porque a gente sabe que nada muda, né, no passe de mágica, porque às vezes a gente passa por essa fase e a gente se renova, mas às vezes a gente sabe que é uma mudança aí no calendário, que é representativa, que é bom, que renova as nossas esperanças, mas se a gente não muda, né, os nossos pensamentos, as nossas ações, o ano vai ser novo, né? Na verdade, a gente é que tem que ser novo, porque o calendário, o tempo é uma coisa daqui da Terra, desse momento que nós estamos aqui encarnados. Então, assim, a gente precisa aproveitar mesmo as oportunidades que a gente tem. Como que a gente pode ajudar as pessoas? Como é que a gente pode agir no nosso dia a dia? Porque às vezes a gente vem para cá e a gente cria muitas expectativas, né? De mudança, porque eu quero mudar, porque eu tenho que evoluir. Claro, esse é o nosso papel. Só que a gente não pode esquecer que a gente está num processo evolutivo. Então, tem hora que a gente vai dar passos para frente, tem horas que a gente vai ficar estagnado, tem hora que a gente vai se pegar fazendo as mesmas coisas, né? Que a gente ainda já não gostaria de fazer, mas ainda vai fazer, porque isso é um processo de crescimento, de aperfeiçoamento. E aí, a gente vai começar o nosso estudo de hoje aqui pela questão 893 do Livro dos Espíritos, no capítulo 12. Eu sempre me enrolo com esses números romanos. Eu sempre falo, quem é da terça-feira à noite sabe que eu sempre me enrolo com esses números. Parece que eu passei da aula de matemática. Mas não, me confundo. Capítulo 12, né? Que fala sobre a perfeição moral. Aí vai falar sobre as virtudes e os vícios. E aí eu peguei essa definição, porque a gente fala, nossa, a gente tem, né, vícios, virtudes, mas o que são as virtudes? E aí eu achei uma definição tão apropriada, tão interessante, que eu falei, eu vou levar, né? Porque, como diz a Sueli, a gente tem que se atentar nas palavras, porque às vezes a gente lê, mas a gente lê virtude, vício, e às vezes a gente não entende, ou não compreende, assim, na sua profundidade, o significado daquela palavra. Então tá lá, ó, virtude é uma qualidade moral, um atributo positivo de um indivíduo. Virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem. E não é apenas uma característica, trata-se de uma verdadeira inclinação.
virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Olha que interessante, né? Aí eu destaquei aqui, né, algumas palavras. Ó, virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem. Ou seja, tem que ter disposição. Né? Não basta querer, tem que ter vontade firme, tem que estar disposto, né, a praticar isso aí, praticar o bem. É uma verdadeira inclinação. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Então aqui a gente já começa a ver que são hábitos. Hábitos que a gente vai adquirindo. E a gente sabe que para adquirir hábitos bons, né, é um processo, tem que ter o esforço que é necessário para a gente adquirir esse hábito, né? A gente sabe muitas vezes aqui, quando a gente está na matéria, que a gente acabou de passar aí, né, por festas aí, né? A gente está uns 15, 20 dias aí, né? Festa para cá, é confraternização para lá, e a gente sai mesmo, sai da dieta, sai do equilíbrio, né? Da alimentação, do sono. A gente sabe que essas festas, essas ocasiões, tiram um pouco a gente aí do nosso dia a dia, né? Dos hábitos. E a gente sabe, né, que também agora a gente tem que voltar um pouquinho para o normal, porque senão, né, o organismo sente, então a gente tem que agora voltar. É permitido a gente sair um pouquinho da rota, mas agora a gente tem que voltar, porque senão a gente se prejudica, né, na nossa alimentação, no nosso sono. A gente tem que sair dos excessos, porque se a gente fica nos excessos, não dá bom resultado. Mas é um hábito que a gente tem que adquirir. Né? O hábito da prece, o hábito de orar e vigiar, de prestar atenção nos nossos pensamentos. E a gente sabe, né, o quanto é trabalhoso isso, mas também o quanto isso é necessário. Então, passando por essa definição aí de virtude, vamos aqui à questão do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta o seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? Responde os Espíritos: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Né? Então, a gente viu aqui que não é tão fácil assim, mas todas são importantes porque são indícios de progresso no caminho do bem. Né? A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. E, como eu disse, né? Nós ainda estamos muito no comecinho da nossa caminhada evolutiva. Embora a gente já esteja, né, nesse processo há algum tempo, mas a gente ainda tem, né, essas más tendências, essas más inclinações, essas vontades, às vezes, de... Né, essa vazão que a gente dá ao nosso ódio, à nossa raiva, né, a querer ter controle de tudo, a gente achar que sempre a nossa opinião é a mais importante que a do outro, né? Nós estamos ainda, nós temos essas más inclinações, né? E temos ainda, e elas prevalecem, mais do que as virtudes. Só que, como ele disse aqui, resistir a essas más tendências é importantíssimo. Isso já é um grande indício de progresso. Porque a gente pode até pensar, a gente pode até ter raiva, a gente pode até ter vontade de avançar nas pessoas, de ter raiva, e a gente tem. Isso faz parte ainda da nossa natureza. Só que já não dar vazão a esse ato já é alguma coisa, porque a gente já se freia. Isso já é algum avanço, isso já é algum progresso. E com isso, com todas as outras más tendências do egoísmo, né, do orgulho, porque a gente é orgulhoso. E o orgulho assume várias vertentes, né? A gente é orgulhoso quando a gente quer controlar. A gente é orgulhoso quando a gente acha que a nossa opinião sobre a vida do outro
é o que o outro tem que fazer, é o que é melhor para o outro. A gente julga o tempo todo. A gente tem uma facilidade absurda, tem horas, se a gente parar para pensar, de olhar para o outro, de julgar. Fulano tinha que fazer isso, isso, isso. A vida do outro é por causa disso, disso, disso. E a gente tem uma cegueira enorme em relação a nós mesmos. Ao que precisa de reforma na gente, o que precisa de mudança. Então, toda vez que a gente resiste a uma má tendência, a uma vontade, aquela vontadezinha de fazer uma maldade, de fazer, não é uma maldadezinha, não, que às vezes a gente fica com vontade de fazer uma maldade grande, né? A gente tem esses ímpetos de impaciência, a gente tem tudo isso. Faz parte ainda da nossa caminhada, mas quando a gente já freia, quando a gente já pensa, quando a gente para um pouquinho, respira, quando a gente já se conecta com a espiritualidade, quando a gente faz uma prece, a gente é capaz de mudar a nossa sintonia, a gente é capaz de mudar aquela faixa ali que a gente está vibrando. E não podemos esquecer que toda vez que a gente emite um pensamento, né, o pensamento ele tem um efeito bumerangue. Né? A gente tem um pensamento, aquele pensamento ele vai, ele é espalhado, né? Ele vai aí pelo fluido cósmico universal, que é o veículo do nosso pensamento, e à medida que ele vai voltar. Só que ele não vai voltar com a mesma medida, né? Se a gente tem um pensamento de raiva e a gente emite aquilo em direção a alguém, a alguma coisa, outros pensamentos, outros fluidos vão se juntando. Então, a hora que aquilo retorna para a gente, vai retornar muito maior. Né? Então, por isso o efeito bumerangue, porque a gente é livre. Né? Nós temos o nosso livre-arbítrio para pensar, para sentir, para agir, só que a gente também aprende com a doutrina que a gente também vai receber as consequências das nossas ações, dos nossos pensamentos. Então, a gente vai vendo, a última palestra que eu fiz em dezembro, falei sobre isso, sobre a gente ter o nosso perispírito e a gente ter essa possibilidade aí de sintonia com esse perispírito dos desencarnados que estão aí. É muito bom, né? Nessa época a gente está aí imerso nessa atmosfera boa, do Natal, da caridade, mas passa os dias lá para meados de janeiro, a gente já está aí cuidando da vida, pensando nas coisas, e às vezes já esqueceu daquelas situações ali de harmonia do final do ano, e a gente tem que buscar isso aí sempre na nossa vida, para que a gente ore e vigie, né? Vigie e ore, porque é vigiar o quê? Não é vigiar a vida de ninguém, é vigiar a nossa sintonia, vigiar o que nós estamos emitindo. Porque a gente fala, né, que é muita paz, que é muita coisa boa, muita prosperidade. Só que muitas vezes a gente quer isso, mas a gente não age dessa forma. A gente não pensa dessa forma. A gente se confraterniza, a gente está junto, mas passa aí essa atmosfera, passa alguns dias, pronto, a gente já volta para a nossa vida agitada, a gente já volta para as nossas atividades, e às vezes a gente se esquece de que a gente precisa dessa conexão, de que a gente precisa melhorar a nossa faixa vibratória, os nossos pensamentos, para que as coisas realmente aconteçam e sejam diferentes, porque senão vai ser simplesmente uma mudança de calendário. Né? E continuando aqui, ó. A sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. E olha como isso para a gente ainda é um desafio grande. Porque a gente age ainda de forma egoísta, querendo o melhor para mim, o melhor para os meus. E o outro, o problema é do outro. Né? Muitas vezes a gente não age com essa forma aberta, com essa forma solidária, de acolher o outro, de buscar entender o outro. Você pode não concordar, você pode não gostar da pessoa, você pode não ter a mesma opinião, mas é preciso que a gente tenha respeito, empatia. Olha, eu não concordo com você, eu não gosto do que você faz, mas respeitar. E às vezes a gente passa por cima do outro como um trator. A gente opina, a gente, eu sou assim, essa é a minha opinião, e não quer saber.
se está magoando o outro, se está desrespeitando o outro, né? E a caridade não é a caridade só material, a caridade é a indulgência, é o perdão das ofensas, vai muito mais profundo, vai muito mais fundo, né? E ter desinteresse. Porque o egoísmo, qual é a característica do egoísmo? É um interesse pessoal. É ser bom para mim e eu não estou preocupado com os outros, né? E aí a gente vê que não, que a virtude, a maior das virtudes é a caridade, que é exatamente o contrário. É você agir em benefício do outro, né? Mas a gente faz, muitas vezes, as nossas ações são baseadas no que a gente vai receber em troca, né? Não, vou ajudar fulano. Pô, mas fulano é ingrato, nem me agradeceu. É o próximo capítulo aqui, é o capítulo do Evangelho que a gente vai ler aqui um trechinho. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a direita. Né? É fazer o bem sem ostentação. Não é fazer o bem esperando nada em troca. Né? Então a gente vai vendo aí o tamanho do desafio que a gente tem e como a gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida vai trazer aí, né, nesse ano de 2023, nesses próximos aí 364 anos, né? Porque o primeiro já está terminando, né? Passa rápido. Vamos lá então, ó. A 894 também é um questionamento muito bom que Kardec faz. Há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham de lutar com nenhum sentimento contrário. Têm elas o mesmo mérito daqueles que têm de lutar contra a sua própria natureza e conseguem superá-la? Todos nós, né, conhecemos. Claro que no mundo como o nosso, isso aqui, né, essas pessoas são a exceção, mas elas existem. Né? Que você vê que a pessoa ela faz o bem sem nenhum esforço. Ela age naturalmente, né, sem se esforçar, sem ter que vencer as más tendências que todos nós, né, conhecemos. E aí a pergunta é essa, eles também, né, vão ter algum mérito? E olha a resposta dos espíritos. Os que não têm de lutar é porque já realizaram o progresso. Lutaram anteriormente e venceram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhe parecem tão fáceis. O bem tornou-se para eles um hábito. Deve-se honrá-los como a velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Como estáis ainda longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais porque são raros. Mas sabei que, nos mundos mais avançados que o vosso, isso que entre vós é exceção, se torna regra. O sentimento do bem se encontra por toda parte e de maneira espontânea, porque são mundos habitados somente por bons espíritos e uma única intenção má seria neles uma exceção monstruosa. Eis porque os homens ali são felizes, e assim será também na terra. Quando a humanidade se houver transformado e compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. E a gente fica admirado, né? Quando a doutrina traz essa notícia, fala desses mundos, né, avançados, superiores à Terra, onde o bem predomina, onde ser mal, onde ter uma atitude que prejudica a si mesmo e ao próximo é inconcebível. E a gente fica assim, ah, meu Deus, que coisa boa, que coisa maravilhosa. E nós um dia vamos conseguir também habitar esses planetas. E o que a gente precisa para chegar lá? Passar por um planeta. Vou pegar aqui o que o Luiz sempre gosta que eu pegue planetinha, né, para a gente lembrar dessa coisa linda aqui, dessa maravilha que é a nossa escola, onde a gente tem todas as oportunidades necessárias para a gente se desenvolver. Né? Ora, a gente está aqui, encarnado. E é importante, porque é um planeta de provas e expiações. E o que caracteriza um planeta de provas e expiações? Tudo que a gente sabe. Né? Ódio, guerras,
doenças, tudo isso. Isso não é castigo, isso não é... Não, isso são oportunidades. Porque nós temos que trabalhar pelo nosso aprimoramento, pela nossa evolução espiritual. Então, toda oportunidade nós temos aqui hoje, se bobear já deve ter passado, mas agora dia 15, acho que foi 15 de novembro, né? A gente chegou a 8 bilhões de espíritos aqui encarnados. Não sei nem se já passou, porque de lá para cá já deve ter nascido, né? Mas alguém aqui já deve ter encarnado mais alguém. Então, a gente está aqui, ó, nessa bendita oportunidade. Para fazer o quê? Para sofrer? A gente está aqui esquecido? Não, claro que não. Deus é justo, é infinitamente misericordioso. Então, Ele cria esses planetas que são escolas, que são estadias necessárias para que a gente aqui encarnado evolua, para que a gente aproveite as oportunidades, né, dentro da nossa família, para praticar o amor, o perdão, para a gente se desenvolver no nosso trabalho, né? Cada um de nós tem uma missão, tem um trabalho a ser desenvolvido, que vai ajudar no seu progresso e também vai contribuir para o progresso geral do planeta. Mas aqui a gente ainda vê isso, mas à medida que a gente for evoluindo, que a gente for melhorando, que a gente for se depurando, a gente vai encarnar em outros planetas, né? Nesse infinito aí de galáxias e universos. Isso não foi criado só para a gente se maravilhar, né? Ou para a gente olhar isso e achar que isso não tem uma utilidade. Nada na criação de Deus é inútil. Tudo tem um propósito, né? Então, é bom que a gente entenda isso e entender que a gente vai um dia encarnar em planetas assim, quando esse bem, quando esse amor, esse potencial que a gente tem, for sendo desenvolvido. Então, a gente não vai mais ter a necessidade de encarnar, a não ser que a gente precise encarnar, né, num planeta inferior para que a gente ajude, para que a gente contribua com aquele progresso ali. Né? Uma solidariedade que existe, porque as nossas existências elas estão conectadas, né? A vida ela está conectada aqui em outros planetas, então a gente vai se desenvolvendo, né? Então é importante, um dia a gente chega lá, né? Mas vamos trabalhar um pouco ainda, né? Bastante, né? Pouco não. Bom, e aí a gente vem aqui para o Evangelho e a gente vê isso tudo, né? Falando aqui das virtudes, mas como que a gente consegue, né? Desenvolver essas potencialidades, essas virtudes, né? E aí a gente tem aqui, ó, um manual prático, né? De amor, de caridade, de virtude, que é o Evangelho, né? E aqui a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que são esclarecimentos a mais aí que os Espíritos vieram nos dar sobre as passagens aí de Jesus, nos ensinando como fazer, né? E Jesus, quando aqui esteve, quando aqui encarnou, ele nos ensinou muitas coisas, né? Muitas coisas, como agir, como pensar. E aí, nesse capítulo aqui, que é um capítulo extenso até, mas que a gente vai só destacar alguns trechinhos aqui, mas fica aí a dica para a leitura, o capítulo 13, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Tem uma passagem aqui que convém a gente ler e estudar um pouquinho, porque tem a ver com isso, né? De aproveitar as oportunidades, e a gente vai entender que muitas vezes pequenas coisas, pequenos passos que a gente dá são muito importantes, porque a gente fica focado às vezes em grandes missões, mas a missão de se aperfeiçoar, de se conhecer, de ser melhor para o nosso próximo é uma grande missão. E às vezes a gente não se dá conta disso, né? A gente acha que a gente tem que ter primeiro... A gente acabou de passar aí, né, a Mega Sena da virada, né? 540 milhões, né, que foi o prêmio. E aí, aqui nós vamos falar sobre isso, né? As pessoas são entrevistadas ali na hora de fazer os números. O que você vai fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é ajudar o próximo. Eu vou ajudar uma instituição, né? Aqueles arroubos de caridade, né? A gente vai... Achei muito interessante, porque eu falei assim, né? O
o título aqui, o tema para a gente estudar, vamos falar disso aí. Então, aqui na passagem do óbolo da viúva, né? Está lá no Evangelho de São Marcos, né? Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, e aí eu fui ver o que é gasofilácio, né? É uma caixa ou cofre onde se recolhiam as oferendas para o culto, né? Onde eram depositadas ali as oferendas. Então, estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançou ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deixou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Né? Olha que interessante, porque Jesus observava e aproveitava todas as oportunidades, todas as circunstâncias para deixar um ensinamento. Então ele chama, isso chama a atenção dele e ele chama os apóstolos para mostrar. Olha o exemplo. Né? As pessoas estão ali depositando o que sobra. Ela não. Ela tem pouco, mas ela repartiu o que ela tinha de pouco. Né? E aí a gente trazendo isso para a nossa realidade, a gente fica pensando, será mesmo que é só através do dinheiro, é só através das coisas materiais que a gente pode auxiliar o nosso próximo? Será que a gente não tem mais nada para dar? Será que a gente não tem nada mais a oferecer para o nosso semelhante? Será que é só com dinheiro? E a maioria que não ganhou na Mega Sena? Então não faz nada pelo outro? Não vai fazer a caridade? Né? Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes, e se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É, sem dúvida, louvável a intenção e pode, em alguns, ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio? Por proporcionar a si mesmo alguns gozos, mas por usufruir de um pouco de um supérfluo que lhe falta? Pronto a dar aos pobres o resto? Né? Será que todo mundo mesmo aí que ganhou, não sei se foram 5 pessoas, né, que acho que ganharam, né, acho que foi dividido. Eu ouvi alguma coisa assim, não parei, não prestei atenção. Será mesmo? Será mesmo que eles vão utilizar isso aí? Né? Como dizia Zé Manel, né, a gente sempre lembra do Zé, porque o Zé sempre falava. Né? Se você estiver ali, fazendo ali a sua fezinha, escolhendo aqueles números, né, e seu anjo da guarda chegar perto de você e falar, olha, vou te dar os números, mas você vai ter pouco tempo para aproveitar, porque amanhã você já vai ter que retornar ao plano espiritual. Amanhã é o dia do seu desencarne. Será que as pessoas continuam ali tentando jogar? Será que as pessoas vão ficar ali? Porque é bom, é interessante sim, mas qual é a utilidade? E muitas vezes o nosso anjo da guarda está ali, ó, dando o palpite errado, ajudando de forma errada. Porque talvez a riqueza seja a nossa pedra de tropeço. Porque, meus queridos, a gente não pode esquecer, e às vezes a gente se ilude com tanta facilidade. Nós somos seres espirituais numa existência corpórea. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui, nesse momento, encarnados no planeta. Mas nós não pertencemos. Então, a gente tem que ter as coisas
É bom a gente poder ter o dinheiro, porque é um instrumento de progresso. A riqueza é importante, é um instrumento de progresso. É importante, é bom a gente ter as coisas, a gente poder ter o conforto, é bom a gente passear, é bom a gente ter estabilidade financeira, mas isso não é a finalidade. Porque senão todas as pessoas, e tem muitas pessoas aqui nesse planeta que têm recursos, que têm dinheiro, que têm riqueza, ninguém seria infeliz. Né? Ter a riqueza, ter as coisas, não é garantia de felicidade, não é garantia de progresso. Ter não pode ser mais importante do que ser. E a gente vive uma inversão completa de valores em relação a isso. Porque a gente vem para cá, a gente se apega, e a gente tem que aprender como estar aqui da melhor maneira possível. Usando isso é um usufruto. Quando nós retornarmos ao plano espiritual, tudo fica. E como a gente perde tempo, energia, às vezes querendo controlar as situações, as pessoas. Como a gente se perde nisso. Porque a gente não tem nada. Como diz a Sueli, a gente detém, né? Até o nosso corpo físico, ele é apenas um veículo para que a gente esteja aqui, para que a gente evolua. E a gente tem que entender isso. E na maioria das vezes a gente esquece, a gente se distrai. É muito legal, é muito bom, mas tem um propósito muito maior. E às vezes a gente fica estressado, aborrecido, com pequenas coisas que não vai acrescentar em nada na nossa existência. Né? E quando a gente desencarnar, a gente vai lamentar muitas vezes o tempo perdido. Lamentar as oportunidades que a gente teve de fazer diferente e não fez. Porque a gente estava distraído, porque a gente estava preocupado, né, com outras coisas. Vamos lá. Esta segunda intenção, que esses tais, porventura, dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os prescrutassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. De muitas maneiras a gente pode exercitar essa caridade, né? Quem de nós não tem tempo? E quando eu digo pequenas coisas, são coisas importantes. Uma coisa simples, que eu acho que todo mundo aqui já deve ter podido experimentar. Um momento, né, que a gente está com muita dificuldade na vida, que a gente está aflito, que a gente está precisando de um abraço, precisando de um carinho. Quanto é importante você, às vezes, receber um telefonema, receber uma mensagem. Né? Nossa, alguém lembrou de mim, alguém está sentindo a minha falta. Você ter uma conversa com um amigo, coisa boa, né? A gente poder sentar com uma pessoa que a gente gosta, com um amigo, uma pessoa que a gente confia, e conversar, e falar, e desabafar. Não é para resolver o problema do outro, porque às vezes não compete. Mas o quanto é bom a gente se sentir acolhido. O quanto é bom a gente receber uma ajuda, das vezes, da onde a gente está menos esperando. E muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Né? É uma visita, é um carinho, é uma conversa, é um colo que a gente pode dar. Tão importante a gente se sentir querido. Né? Hoje em dia a gente fica meio... eu às vezes tenho a sensação que a gente está dissolvido
né? Porque a gente está aí, a gente tem ali a rede social, a gente está ali, tem 300 seguidores, né? 500 mil amigos, mas na hora que você precisa de uma pessoa para sentar, para conversar, para chorar, para desabafar, para ter um momento de alegria, às vezes a gente não tem, né? É bom o final do ano, né? Porque parece que a gente cria um espaço aí na agenda, né? Nesse finalzinho de ano, e a gente consegue se encontrar, às vezes, com as pessoas. Mas por que é tão difícil a gente fazer isso, às vezes? Fora do final do ano, né? E a gente, às vezes, fica distante, a gente conversa com o outro ali por mensagem, mas não tem aquela troca, né, do cuidado, do afeto, de estar perto, de estar olho no olho. Isso faz falta. E, às vezes, a gente vive uma humanidade absolutamente conectada, com acesso a conhecimento, com dificuldade, às vezes, do que é mais simples. De ter um amigo, de ter alguém para conversar. Às vezes, a gente não tem. Está ali, né, na rede social, mas cadê ali a presença, né? A gente passou por isso durante a pandemia, né? Dos centros espíritas, né? Muitas casas fecharam, tiveram esse receio. A gente aqui no Centro Espírita Friburguense ficou, né, nos meses que a coisa ficou mais complicada, a gente resolveu fechar e depois a gente resolveu voltar. Porque a gente entendeu essa necessidade de estar com a nossa casa aberta, por orientação da própria espiritualidade, por ser necessário acolher, por ser necessário a gente fazer esse papel, tomando todos os cuidados, tomando todas as medidas que foram necessárias, mas deixando a nossa casa aberta. E não foi fácil, porque a gente tomou essa atitude e a gente foi muito criticado, e até hoje ainda é criticado por isso. Por que vocês são malucos? Vocês abriram? Sim, nós abrimos. Nós não respeitamos regra nenhuma. Mas é necessário isso, né? A gente tem o nosso estudo aqui na terça-feira, que durante a pandemia começou de forma online. Muito legal, muito bom, né? O estudo sistematizado. Mas assim que a gente pôde, a gente retornou, né? E quem frequenta o curso aqui na terça-feira à noite sabe, né, a diferença da gente estar aqui reunido, da gente estar aqui com o livro na mão, da gente estar estudando, da gente estar com essa troca. Porque a troca fluídica é energia, né? Quando a gente entra nessa casa, a gente sente, né, esses fluidos, a gente sente esse acolhimento. Porque isso é energético. Isso a gente não consegue ter online. A gente não consegue ter isso através do celular ou do computador. É diferente. Faz falta. Nós não podemos perder a nossa humanidade. De que vale a gente estar 24 horas conectados? Se a gente se desconecta das pessoas dentro de casa, se a gente não conversa mais. Se a gente vai nos lugares, tem uma conversa, depois quando você vai ver, está cada um da gente assim, ó, com o celular, vendo sua rede social, e às vezes tem um monte de gente em volta e a gente parece que esqueceu das outras pessoas. Né? Coisa desagradável, você às vezes está com uma pessoa ali, conversando, e a pessoa para, às vezes está falando com você, e a pessoa está assim, ó. Está nem prestando atenção no que você está falando. Então, estar presente é importante, isso é uma forma de caridade. Estar ali presente, quando alguém precisa de você, estar realmente ali. Não é estar ali pensando em mil coisas. Né? Olhar para o outro, isso é caridade. Isso é caridade moral, como a gente vai ver aqui. Né? Então, a gente tem muitas formas de exercitar essa caridade. Vamos lá falar sobre a caridade material e a caridade moral. Ó. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos. Pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando.
porém que é mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazei neste mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale o outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão não raro muito abaixo, constitui merecimento. Não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade. Porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Olha como é simples e complicado ao mesmo tempo. É simples, caridade moral é isso. E olha que expressão aqui, que essas, na verdade, é uma mensagem da irmã Rosália, em Paris, em 1860. Olha o termo que ela usa aqui, né? Suportar. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. E é uma palavra forte, mas é. Muitas vezes nós temos muita dificuldade de suportar o outro. Né? Porque a gente não concorda, como eu já disse, a gente tem essa discórdia, a gente quer impor a nossa vontade, a gente acha que tem que ser da nossa forma. Né? Como é difícil e como é maravilhosa ao mesmo tempo a oportunidade, né? Da convivência. Né? Como a gente disse aqui. Né? Saber calar. Meu Deus, como é difícil. Às vezes a gente ouviu uma coisa e a gente tem aquele ímpeto de responder, às vezes a gente responde, mas como é bom a gente já pensar, né? Fica tranquila. Hoje mesmo eu não tive a oportunidade de ir no almoço, estava um assunto meio complicado, meio agitado, aí eu falei, bom, eu vou me retirar porque não estou me sentindo bem aqui não. Aí peguei e saí, fui fazer outras coisas. Aí na hora que eu voltei, o pessoal, onde você foi? Eu falei, eu fui me harmonizar. Fui respirar fundo, fui botar um freio nas minhas más tendências, na minha língua, porque a gente, né, não devo. Então, retire-se. Falei, não, eu só fui dar uma respirada, porque estava complicado. E eu vi, falei, se eu continuar, não vai dar boa coisa. Então, né, é sábio calar, mas não, né? E a gente vê, às vezes, as opiniões, então, às vezes, é agir com, sabe, sabedoria, com bom senso, com, como diz a Sueli, elegância, né? Agir com elegância. A elegância não tem só a ver com a roupa, a elegância tem a ver com a atitude, tem a ver com isso aqui, a caridade moral, de você estar atento, de você não dar, né, vazão ou não ceder a essas más tendências que a gente tem. E que se a gente não se observa, se a gente não aprende a se conhecer, a gente sai igual um trator aí, passando por cima de tudo e de todos. Né? É ter bom senso. É ter, como disse o Rogério semana passada, que a gente precisa muito, se educar. Não só a educação, e quando Kardec fala de educação, quando os espíritos falam sobre educação, não é só a educação do conhecimento, a educação do banco da escola. É a educação moral, é a educação do bom senso, de saber falar, como falar. Não é que a gente tem que viver, né, aceitando tudo. Não, não é isso. Mas é saber como, qual o momento. Não entrar em discussões inúteis. Porque a gente se desgasta, a gente perde energia, fica uma briga de ego. Né? Quantas oportunidades a gente perde porque o nosso ego quer ter razão, e aí o outro que tem o seu ego também quer ter razão e fica aquela disputa
de ego e ninguém sai daquilo ali, ninguém ganha nada com aquilo. E às vezes a gente fica naquilo ali, não, mas tem que ser do meu jeito, tem que ser... Não tem nada. Não tem nada. Né? Trabalhar a aceitação. Como isso também é difícil. Como a gente vai ter oportunidades aí ao longo desse ano, né, de aceitar as coisas como elas são. Ter serenidade, porque tem coisas que nos compete mudar. Tem coisas que está ao nosso alcance mudar e transformar. Principalmente no que diz respeito a nós mesmos. Né? E coisas que a gente não pode mudar. Que é a opinião do outro, a gente não pode mudar como o outro é. Mas pode haver respeito e ter serenidade, né, para a gente distinguir o que nos compete e o que compete ao outro. Né? E muitas vezes a gente quer coisas maravilhosas, a gente quer um ano de prosperidade, de sucesso. Mas quando a gente tem que fazer algum sacrifício, quando a teclinha do interesse pessoal é mexida aí a gente não gosta. Não, tem que ser do meu jeito. A gente faz um planejamento, né? Muitas pessoas têm aí, fazem metas e objetivos. Isso é bacana, isso é legal. E aí você pede tudo, organiza tudo. E aí acontece tudo ao contrário. Né? Isso é um grande ensinamento da vida. Por quê? Porque não é do jeito que a gente quer. E as coisas geralmente acontecem do jeito que a gente precisa. Não podemos nos esquecer que a cada dia a gente tem que se conectar e pedir, meu Deus, que seja o que estiver para mim destinado nesse dia, o que for melhor para mim, que eu esteja atenta às oportunidades, que eu esteja atenta aos meus pensamentos e que seja feita a vossa vontade. Está lá na oração do Pai Nosso. Que seja feita a vossa vontade. Porque se Deus é infinitamente justo, é infinitamente bom e misericordioso, Jesus veio até nós para nos mostrar, para nos trazer aqui um guia prático de como a gente tem que agir, de como a gente tem que buscar ser. Se a gente tem espíritos amigos, se cada um de nós tem o seu anjo da guarda, são espíritos mais elevados. O nosso anjo da guarda é mais elevado. Ele sabe o que é necessário. Nós nos comprometemos, porque antes da gente vir para cá encarnar, a maioria de nós já participou das escolhas, já participou de um planejamento reencarnatório em situações que nós íamos estar envolvidos para nos desenvolver, para vencer essas más tendências. Então a gente tem que entender isso, é agir de acordo com a vontade de Deus. Que às vezes não é a nossa. E a gente se estressa, a gente se aborrece, a gente fica chateado. O tempo todo. Porque a gente faz um planejamento e parece que sai tudo ao contrário. E aí a gente se revolta, a gente não aceita, é difícil aceitar. E nessa aceitação é um infinito de coisas, né? A perda de um ente querido, a perda de um emprego, né? Situações de relacionamentos próximos, em que a gente, às vezes, quer que seja de uma maneira, mas não respeita, às vezes, a vontade do outro, que não é aquela maneira. Ou a gente tem dificuldade de aceitar o ponto de vista do outro. Né? N situações e N circunstâncias em que a gente tem que trabalhar essa aceitação. E isso é caridade moral. Essa é a mais difícil de ser exercitada, porque requer da gente paciência, observação, tolerância, ser indulgente com o outro. Né? E aí vai uma infinidade de situações. E aqui em outra comunicação, vamos lá, ó. Meus amigos, há muitos dentre vós tenho ouvido dizer: como hei de fazer caridade, se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morrem sem se acharem sequer em condições de ver a luz.
Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo. Eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo, e vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem, é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi. Dizei, Deus usa de justiça igual para com todos nós. Lembrai-vos dos obreiros da última hora. As crianças já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo mundo prestes a sucumbir às más tentações, dizeis, Deus vos vê, meus caros pequenos, e não vos canseis de repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis e, em vez de vagabundos, fareis deles homens. Também isso é caridade. Dizem outros dentre vós, ora, somos tão numerosos na terra que Deus não pode ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estais no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, do mesmo ponto de vista, do mesmo modo vos vê Deus. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala. Mas ficais certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir logo que deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros, observai esse preceito, reuni-vos todos em torno dessa bandeira e tereis ventura e consolação. Né? Então, olha que importante essa mensagem aqui para a gente encerrar. De muitas maneiras a gente pode ser caridoso. Quantas situações, né, das pessoas que nos amam, de amigos, de pessoas que estão em situações difíceis, passando por grandes provas. E a gente fala, eu não posso fazer nada por aquela pessoa. Como não pode fazer? Como eu disse, um telefonema, uma atenção, uma prece em benefício daquela pessoa. Isso ajuda muito. Nada do que a gente faça, nenhum esforço que a gente faça no bem é perdido. Então, eu quis trazer essa reflexão para o primeiro dia desse ano aí, para que a gente esteja atento, né, às infinitas oportunidades que a gente tem de auxiliar o nosso semelhante. E às vezes com pequenas coisas, com pequenos gestos de caridade, de gentileza, né, nós podemos transformar. Porque querer um mundo bom, querer um mundo de paz, um mundo próspero é ótimo. Só que se os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas atitudes e ações não estiverem de acordo, nada muda na nossa vida nem na vida de ninguém. Então, que a gente esteja disposto, né? É como está lá, ó, vou ler de novo. Virtude é uma qualidade moral, um atributo positivo de um indivíduo. Virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem. E não é apenas uma característica. Trata-se de uma verdadeira inclinação.
Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Então, que a gente aproveite e a gente aprenda aí no nosso dia a dia a ter hábitos para o bem, que a gente vença, né, esse homem velho que habita, esse espírito aí com crenças antigas, querendo achar que o mundo tem que ser só como a gente quer. Não. Ninguém vai ser feliz aqui. Como a gente vai ser feliz olhando para o lado e vendo as pessoas sem nada, sem ter o que comer, sem ter trabalho? Então, o que a gente pode fazer? Ajudar de alguma forma. Ajudar com as nossas atitudes, com as nossas ações ali na nossa rua, na nossa vizinhança, através do nosso trabalho. Exercitar com amor, com carinho, cuidar do próximo. Isso é muito, muito. E às vezes precisa de pouca coisa, mas que a gente tenha essa vontade firme. Não basta ter vontade, tem que ter vontade firme, tem que querer fazer diferente, para a gente contribuir para um mundo diferente, né? Então, que a gente tenha um excelente ano aí pela frente, de muitas oportunidades, de muito estudo na nossa casa, de continuar estudando a doutrina, que é uma maravilha e que vem para isso, para nos ajudar na nossa regeneração. Uma boa noite a todos e até a próxima.